Meus amados irmãos, boa noite para todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com a igreja. Eu peço que todos abram no Evangelho de João, meus amados, Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7. Por favor, abram no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7. Guardar todos abrirem a palavra de Deus. Amém. Diz assim o texto das Escrituras: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. De novo, amados, a leitura. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Meus irmãos, para a gente entender o que Cristo está falando aqui nesse versículo, a gente primeiro tem que entender a conversa que está sendo tida aqui. Primeiro, Jesus está falando usando aquela figura de aprisco, de ovelhas, de pastor de ovelhas. E não é do nada que ele tira isso. Era a realidade comum daquela época. Havia muitos pastores de ovelhas. Então o aprisco de ovelhas só tem uma porta. Não tem duas, não tem três, é só uma. A de entrada e a de saída. É uma só. E nessa porta fica um vigia. Então ele fica lá, é a função dele vigiar essa porta, vigiar a entrada de ovelhas e a saída de ovelhas desse aprisco. Mas ele também olha os pastores que trazem e que levam as ovelhas do aprisco. É a função dele, é o trabalho que ele tem. Então o aprisco, ele abrigava vários rebanhos. Não era só de um pastor, ele era grande. E muitos pastores andavam com as ovelhas durante o dia e traziam elas à noite para deixá-las ali e eles poderem ir para casa, ficar com a família. E o trabalho do vigia era esse. Dar essa segurança para eles, que as ovelhas, que o rebanho deles estava ali guardado e que só eles iriam pegar. E é engraçado que, se você ler os primeiros 6 versículos antes desse aqui, você vai ver que Jesus conta sobre isso, ele fala sobre isso. E quando ele fala, ele nos ensina que as ovelhas, elas conheciam a voz do pastor. Elas conheciam a voz do pastor delas. Então ele chegava na porta, ele chamava as ovelhas. E as ovelhas conheciam a voz e vinham até o pastor. Sem resistência, elas confiavam nele. Para quê? Para que durante o dia ele caminhasse com elas pelos pastos verdejantes, para que elas pudessem comer. Elas tinham essa confiança, porque o pastor estava sempre trabalhando, com o cajado na mão, levando ela para o ribeiro, para ela tomar água, para ela comer. O cajado servia de proteção, vinha um lobo, vinha algum outro animal do campo. O pastor estava lá para proteger. E amados, Jesus também fala nesses 6 primeiros versículos do capítulo 10 sobre um ladrão. O ladrão, se ele pretende roubar as ovelhas, primeiro, não tem como ele usar a porta do aprisco. Tem um vigia lá. Não tem como ele usar. Então, o vigia vai pegar ele e ele vai ser julgado, condenado, ladrão. Então, mesmo se ele usasse, quando ele chamasse as ovelhas, nenhuma ia responder, nenhuma ia vir até ele. Porque elas não conhecem a voz do ladrão, elas conhecem a voz do pastor delas. Então, meus amados, o ladrão só tem uma opção: pula o muro e corre atrás de uma ovelha. E aí, pula o muro de volta com essa ovelha. Essa é a opção dele. Então, meus amados, nós vemos já na introdução desse capítulo, nos versículos 1 ao 6, Jesus ele conta essa história. E aí no versículo 7,
que nós lemos, ele fala que ele é a porta. E é engraçado que em outro momento Jesus fala que ele é o pastor. Ele é ambos. Então, a primeira coisa que eu queria que nós entendêssemos nesse texto é o problema muito profundo que havia ali. A razão de Jesus puxar essa história toda, Zé Paulo. Para quê? Porque tinha um problema que ele estava tratando. Quando o texto nos conta, Jesus, pois, lhes afirmou de novo. Amados, nesse texto, ele está conversando com judeus, fariseus, de novo. Mais uma vez nós vemos Jesus num embate com a liderança dos judeus, a liderança do povo de Deus. E é engraçado que no capítulo 9 inteiro, nós vemos que Jesus acabou de realizar um milagre. E um milagre não era coisa pequena, não. Esse milagre do capítulo 9, não. Ele acabou de dar vistas a um cego de nascença, amado. O homem nasceu cego, nunca tinha visto. E Jesus deu visão para ele. Então, amados, houve um rebuliço na onde aquele cego vivia. Como assim, rapaz? A vida inteira conhecia você desde pequenininho, nunca viu? Você aparece agora do nada vendo? Que coisa é essa? Então, houve um rebuliço ali, especialmente com as pessoas que conheciam o cego. E o rebuliço foi tanto que as pessoas levaram o cego para os fariseus. Depois levou os pais do cego para os fariseus. Levou para a liderança. Falou aí, tem alguma coisa acontecendo aqui. Tem 400 anos que nosso Deus não fala com nós. Não tem um profeta grande, não tem um novo livro escrito, não tem milagre. E agora do nada um cego de nascença passa a ver. Vamos investigar esse negócio. A liderança que vai trabalhar. Foi isso que estava acontecendo lá no capítulo 9. E aí, amados, o que acontece? Qual foi o parecer da liderança? Os fariseus interrogaram o cego, interrogaram os pais do cego, e o que ficou esclarecido? Primeiro, foi uma obra divina, uma obra bendita, um milagre, não tem como. Essa coisa aqui, o camarada era de nascença, mano. Não era alguma coisa, alguma machucada, alguma doença que do nada ele foi, sarou, o corpo cuidou disso. Ele era de nascença. E aí, mesmo sabendo disso, o que a liderança falou sobre o autor do milagre, sobre Jesus? Porque eles perguntaram para você, quem que foi esse? Não, foi um camarada aí, Jesus. E eles ficavam interrogando ele. E ele falou, mas vai falar com ele, aí. Aí vocês vão descobrir, vocês vão crer nele. Eles falam, sai daqui, rapaz. Que isso, nós, a liderança? Esse cara aí é um Zé Ninguém, nem conversou com nós, nem... Então, amados, a própria liderança rejeitou não só Jesus, porque olha só, o cego foi expulso do templo. Os próprios fariseus interrogaram o cego e mandaram ele embora. A liderança da igreja daquela época mandou um membro que foi curado pelo Salvador da igreja para fora. Então, amados, a liderança mandou, sabe por quê? Qual foi a desculpa dela? Porque foi num sábado. Sábado é dia do Senhor. Não pode fazer nada. Nem dar vistas ao cego. Pode fazer bem, não. Amados, que história é essa? A Bíblia não diz isso, não. Pois é, não diz mesmo, não. A gente já viu os 10 mandamentos aqui na igreja. Era uma tradição deles, não era a palavra de Deus. Era uma tradição da liderança que foi passada de geração em geração. E por isso eles rejeitaram Jesus, por isso mandaram embora o cego. A liderança do povo de Deus não quis ver nem aceitar a obra do próprio Deus deles
no seu povo. Expulsou o povo por puro orgulho. Porque aonde fica a nossa história? Cadê a nossa parte da fama, né? Cadê? Desse jeito aí, Jesus vai levar todo mundo para ele. Nós vai ficar sem gente aqui para sacrificar, sem gente para a gente liderar. O povo de Deus rejeitou a salvação de Deus. É estranho, amado. E aí, o que acontece depois? Eles expulsam o cego, rejeitam Jesus, expulsa também os pais do cego que estavam lá, e aí o cego volta para andar na cidade. Aí o que acontece? Ele esbarra com Jesus de novo. Ele se encontra com Jesus, já bem no finalzinho do capítulo 9, versículo 35 ao 41. E aí Jesus vem e declara para ele, responde a ele, que ele veio para cegar os que veem e dar vistas aos cegos. Jesus fala isso para ele. Eu vim para dar visão para quem não vê. E para quem vê, eu vim cegar. E aí, amados, os fariseus que ali estavam perto, porque Jesus estava sempre com a multidão, né? Correndo atrás dele para comer um pão de graça, quem sabe para ser curado de alguma enfermidade. E aí tinha fariseus no meio, espionando, dando uma olhada. E aí eles ouviram Jesus falar isso para o cego. E agora? Meus amados, quando eles ouvem isso, eles falam com Jesus, e eles perguntam, por acaso está falando de nós? No versículo 40 do capítulo 9, alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Eles perguntaram nesse tom. Acaso somos nós cegos também? É isso que você está falando? E aí, Jesus vem e traz essa analogia de pastores, de ovelhas, de aprisco, de ladrões. É isso, ele monta essa história para responder os fariseus. E aquela ilustração, o que eu contei para vocês, a história do aprisco, do vigia, das ovelhas, do pastor, do ladrão, é o que Jesus conta. Mas para quê? Agora nós sabemos o porquê que ele puxou essa história. Para explicar a realidade dos sacerdotes, dos fariseus naquela época. Eles eram os ladrões. Sem autoridade, sem razão nenhuma, não era digno, não era lícito, não era deles o rebanho. Mas de forma muito engenhosa, cheia de tradição, de regrinha, de forma muito persistente, sem abandonar, eles lutavam pela causa deles, para ganhar mais poder, para inflar mais o ego, para roubar as ovelhas dos verdadeiros pastores, do verdadeiro pastor. Era isso que estava acontecendo, amados. E aí, eu quero que a gente entenda com um pouquinho mais de detalhe sobre isso. O que Jesus está falando com um pastor, com ovelha? Ladrão, agora a gente sabe que é a liderança daquela época. Mas veja, primeiro ponto, quando Jesus traz essa ilustração, ele fala que o grande pastor cuida das ovelhas. Amados, veja só, o pastor cuidava muito bem. Como eu disse, ele levava para pastos verdejantes, ele levava para águas tranquilas. Ele protegia dos ladrões, dos ursos, dos lobos devoradores. Amados, e aqui nós sabemos que o Deus da nossa vida é o nosso pastor. Ele também nos leva a pastos verdejantes. Ele também cuida das nossas vidas, nos guarda de Satanás. Quantas vezes nós não fomos libertos, amados? E quantas vezes mais nós nem vimos que fomos libertos? Amado, nós estamos aqui, todo mundo tem uma história de vida. Todo mundo tem alguma coisa para falar. Não, lá era só Deus. Eu estava numa tristeza sem fim, eu não tinha como pagar, não, eu ia morrer. Mas Deus
fez alguma coisa. Porque aí sarei, consegui pagar, passou, me alegrei. Amados, o nosso Deus nos chama pelo nome, Ele nos conhece, Ele cuida das ovelhas dEle. Ele nos leva, Ele nos alimenta, Ele faz com que nós descansemos. Ele fala e a voz dEle é doce nos nossos ouvidos. É maravilhoso a gente poder cantar a palavra de Deus. É bom demais ouvir uma oração e poder concordar com ela. Usando a palavra de Deus, a voz de Deus. É maravilhoso ouvir uma pregação quando é a palavra de Deus que é falada. É doce a voz do pastor. E não fica só nisso. O nosso pastor nos guia, provê tudo o que a gente precisa. Ele vai adiante de nós não temos que abrir caminho novo, nada, é só seguir Ele. Amados, você busca paz? Você tem buscado a paz do seu pastor? O seu grande pastor? Você busca essa paz quando o mundo, quando o pecado, quando o diabo vem para te aterrorizar? Você confia que nas partes difíceis do seu caminho, da sua vida, o seu pastor está na sua frente, está te levando para um pasto verdejante, mesmo que não pareça. Mesmo que quando você sai do caminho, como a gente aprendeu no Salmo 23 com o nosso reverendo Ernesto, né? Quando nós fazemos alguma coisa e nós chegamos à beira da morte, ainda assim o pastor vai lá e cuida e traz de volta. Você confia nisso, amado? Você entende que é assim que seu pastor cuida de você? Você segue o seu pastor com toda a sua vida? Com a sua finança, com o seu relacionamento, com o seu trabalho? Ou você está toda hora querendo sair do caminho, puxando alguma coisa, largando alguma coisa para trás? Segunda lição que eu quero que nós aprendamos nesse texto. Meus irmãos, o rebanho normalmente, ele era de outra pessoa. O pastor era contratado para cuidar do rebanho. Assim como o vigia era contratado para cuidar das ovelhas, né, dos rebanhos durante a noite. E amados, esses pastores a gente pode chamar de subpastor, né, porque estava abaixo do dono das ovelhas, do pastor, do grande pastor. Tinha uma tarefa de levar as ovelhas, fazer o mesmo trabalho do grande pastor, mas com um rebanho específico dele. E amados, aqui nós entendemos que nós, os líderes da igreja, os pastores, os presbíteros da igreja, a liderança da igreja, e todos aqueles que cuidam de pessoas no âmbito religioso, no âmbito espiritual, são subpastores. Nós somos pastores de Deus. Nós fomos privilegiados com o trabalho de ajudar o povo de Deus. E nós somos responsáveis pelo povo de Deus, pela forma como a gente cuida do povo. Amado, então os pastores têm que cuidar dos seus fiéis. Os magistrados, se houverem, os juízes sobre o povo de Deus, como a gente vê lá no Antigo Testamento, eles têm que promover a defesa, têm que defender o povo de Deus, têm que lutar pela causa do povo de Deus. Os ministros devem ministrar, devem atender às necessidades espirituais do povo de Deus, pregar sobre o que é relevante para o povo, ensinar toda a palavra de Deus para o povo, alimentar o povo, alimentar com a ceia, com o batismo, ensinar, visitar. E, amados, se a gente lembrar lá do aprisco, como é que ele entra, como é que ele sai, como é que o rebanho dele entra e sai no aprisco? Pela porta. Amado, um pastor, ele deve cursar todo o caminho até a porta. Ele tem que ter, amado, entrar pela porta da ordenação regular. O que é isso?
fazer o seminário, ser avaliado pelos outros líderes, pelos outros pastores da igreja, ser tutorado. No nosso caso, da Igreja Presbiteriana do Brasil, a liderança da igreja, o pastor da igreja tem que ser votado. Então, amados, ele tem que passar e obedecer essas ordenanças, passar pela porta e não pular o muro, e não vir de qualquer jeito. Porque só assim, amado, o porteiro, o próprio Deus, vai abrir a porta do seu reino para esse pastor cuidar, para esse pastor trabalhar. Só assim, amado, ele vai ter autoridade para falar com a igreja, para ensinar a igreja, para o rebanho segui-lo. Então, amado, o pastor tem que conhecer os seus membros, tem que zelar deles, tem que cuidar para que eles sejam alimentados pela ceia do Senhor, ser inseridos no povo, no rebanho de Deus, pelo batismo. Tem que assegurar que eles venham às programações, especialmente no domingo, convidar, chamar, ajudar a vir, dar carona se precisar. Ele tem que ser devidamente estudado, sábio na palavra de Deus, com os dons que Deus dá para compartilhar essa palavra. Amados, então a lição que a gente pode pegar é que o seu pastor, o seu líder é um exemplo. Vocês, como igreja, amados, vocês têm essa função de avaliar, de ouvir a voz do pastor. E saber, essa voz aí é de alguém que eu posso confiar, ele é confiável, eu posso seguir esse pastor, que ele sabe onde é o pasto verdejante, ele é um pastor devidamente contratado e treinado pelo meu grande pastor, ele é fiel na forma no contrato de trabalho, né? Nas leis que ele recebeu para cuidar do rebanho, ele é fiel a isso. E uma terceira lição, amados, que nós aprendemos com toda essa história que Jesus construiu aqui para tratar desse problema seríssimo da liderança do povo de Israel naquela época, e que nós podemos aplicar hoje, é que as ovelhas os seguem. Meus irmãos, as ovelhas de Jesus, elas são muito observadoras. Elas olham muito, elas percebem muito o seu pastor, tanto que elas conhecem a voz dele. Sabem o timbre da voz, a forma como ele fala. E elas são muito cautelosas, muito tímidas com estranhos. Não é qualquer um que chega e fala que é de Deus, e fala e faz uma pregação, e faz um sermão, uma aula, e dá um conselho, e a ovelha acata, porque ela conhece o pastor dela. Então, amados, primeiro, as ovelhas seguem o seu pastor porque conhecem, porque têm um ouvido atento, aprenderam como é que é o pastor, aprenderam, entenderam, e elas têm um coração obediente, um coração humilde. Elas não ficam dando cabeçada no pastor, porque elas conhecem o pastor delas. Elas conhecem que ele está fazendo tudo para o bem delas, mesmo quando tem um cajado puxando pelo pescoço, para evitar da morte. Mesmo quando o pastor tem que quebrar a perna da ovelha, porque ela está fugindo demais. Tem que disciplinar a ovelha, para ela entender que esse caminho vai te levar à morte. Uma dor muito maior do que essa que você tem na perna. Para de andar por esse caminho. A ovelha ainda assim confia. Então, amados, a ovelha conhece o seu pastor, segue o seu pastor. Ela foge, segundo ponto, ela foge de um estranho. Ela não segue, ela tem medo, porque ela não conhece o estranho. Ela não conhece para que pasto, para que lugar o estranho vai levar ela, vai levar o rebanho.
Vai haver água? Vai ter comida? Eu vou ser protegido do maligno, das maldades? É perigoso, amado, as ovelhas de Cristo seguirem qualquer um. As ovelhas de Cristo, elas ouvem a voz de Cristo através do pastor delas. Dá para discernir, tem um timbre, tem algo doce quando elas ouvem a liderança, o pastor falar. Que elas ouvem o Cristo por trás do pastor, o Cristo por trás da liderança. Então, amados, você consegue discernir? Você conhece a voz do seu pastor? Você conhece a voz de Jesus? Você ouve ela quando você ouve o seu pastor pregar? A sua liderança tomar alguma decisão? Você segue essa liderança? Você segue seus pastores, seus presbíteros, os diáconos, os evangelistas e os outros líderes dos outros ministérios? Música, jovens, mulheres, homens. Você usa, amado, o seu bom senso, o seu cuidado para analisar quando você escuta outra pessoa falar, outro pastor vir e pregar alguma coisa? Você usa, você fica de olho, você tenta ouvir a voz do seu pastor ali, você conhece? Por acaso você deseja servir como um subpastor? Você tem buscado os caminhos para chegar lá? Então, amados, tudo isso nós podemos aprender e aplicar hoje, vendo como estava sério o problema com a liderança do povo de Deus, do povo de Israel naquela época. E aí Jesus vem e traz a verdade, a solução para esse problema. Quando ele diz: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Amados, os fariseus, eles ouviram essa parábola, mas ainda assim, no verso 6, o que diz o verso 6? Olha lá, Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Os fariseus não entenderam, não pegaram. E aí na parábola, Jesus tinha distinguido o pastor do ladrão. O pastor é aquele que entra pela porta. O ladrão é o que pula o muro, o que entra pela janela, o que entra pela rachadura no muro. Mas agora, e de uma forma muito solene, muito séria, quando Jesus diz aqui, em verdade, ele está falando algo muito sério, amado. Seríssimo. Ele vem e fala: olha, eu sou a porta. Ele explica que ao mesmo tempo que ele é o grande pastor do seu povo, ele também é a porta pelo qual os subpastores e o próprio povo passa. Todo mundo depende de Cristo, amado. Não é só a liderança da igreja, não é só os membros do corpo de Cristo. É todo mundo. E amado, eu sei que pode parecer estranho, como assim Jesus é o pastor e a porta ao mesmo tempo, Zé Paulo? Amado, não é contraditório, isso não é estranho para a gente. Porque, amado, nós estamos falando de Deus. Não é estranho quando o Deus dá a sua autoridade para Ele mesmo, como Jesus recebeu do seu Pai. Não é estranho Ele receber vida, porque Ele é a própria vida. Ele mesmo entrou pelo seu próprio sangue na porta, no lugar santíssimo. Ele era quem estava ofertando e Ele era a oferta. Ele era o pastor e a porta. Não é problema para a gente, amado. Nós estamos falando de um Deus que vai além
da nossa mente, da nossa capacidade de encaixar tudo. Então, amados, Jesus é o pastor e a porta. Os fariseus, o cego, os pais do cego, os discípulos, a multidão, eu, você. Todo mundo depende de Jesus. E Jesus mostra então para eles o problema deles. O problema do orgulho deles. É meu reino, é meu povo, eu sou o líder. Aí chega Jesus falando que Ele é o próprio Deus, que Ele é o próprio pastor. Ele usa a palavra eu sou. Você viu de novo, amado? Nós estamos estudando esses textos porque Ele diz eu sou. Ele usa o nome de Deus. E fala que o povo é dele, que Ele que manda, que Ele que tem autoridade. E aí Ele vai e cura um cego. Nós temos que fazer alguma coisa, senão nós vamos perder o povo que está sob o nosso domínio. Jesus mostra esse problema para eles, conta para eles onde é o problema. O orgulho deles, o orgulho da liderança. E amados, uma liderança que é orgulhosa, sabe o que ela faz? Ela rouba a glória de Deus. Agora a autoridade não é de Jesus, o grande pastor, agora é minha. A sua bênção depende de mim. Se eu não orar, você não pode viajar. Se o pastor não orar por você, você não pode assumir aquele emprego. Porque ele é a autoridade. Porque ele é o pastor. Sem ele você não vai para frente na vida. Quantas igrejas, quantos pastores vestidos de ovelhas não fazem isso hoje em dia, amados? Não roubam para si a glória que é de Deus, o poder que é de Deus, a autoridade que é de Deus? Não, amados. A bênção do povo de Deus vem de Deus. É Deus que é o dono, é Ele que dá. Nós somos só o caminho por qual essa bênção é entregue. Nós somos só os carteiros de Deus, que entregamos a mensagem, que entregamos a boa notícia, que entregamos as bênçãos de Deus. Se eu não trabalhar, simples, Deus coloca outro no meu lugar. Ele não depende de mim para fazer a vontade dele. Ele me dá o prazer, o privilégio de fazer. Mas se eu não quiser, se eu não fizer, Ele dá o prazer a outro, Ele dá o privilégio a outro. E esse outro tem a sua autoridade recebida de Deus para trabalhar, para ser respeitado, para exercer a sua função de forma lícita. É isso. Então, alguém que chega e pula o muro e não está com Deus, não foi contratado por Deus, não foi chamado por Deus, não passou pelo processo seletivo. Amados, Jesus é a porta e Ele se fecha para esses que roubam dele o que é dele, que querem roubar inclusive o povo dele. Não há entrada para ladrões, para salteadores no reino de Deus. Nem aqueles que não são dignos de ser admitido no aprisco, de passar pela porta. Fechar a porta, amado, é a segurança da casa, a segurança do aprisco. E amados, muitas vezes o aprisco ele era construído na casa do dono. E a única porta da casa era a porta também do aprisco. Então, era tanto guardando o rebanho, quanto guardando a família, guardando a sua própria casa, o seu próprio lar. Então, amado, se nós somos filhos de Deus, ovelhas suas, que segurança nós temos, amado? Que o nosso dono, o nosso pai, está lá na porta, guardando, protegendo o povo dele, fazendo essa interposição, sendo a barreira. Amados, que bênção, que bênção. Nós temos segurança no nosso pastor. A porta se fecha para os ladrões. E por fim, amados, Ele abre para o rebanho. Jesus é o pastor e a porta. Se fecha para os ladrões, mas para nós,
as ovelhas do seu pastoreio, para nós, os seus filhos amados, nós temos acesso. Nós somos guiados por Ele durante o dia, participamos das bênçãos maravilhosas, vivemos uma vida abençoada, abundante, como diz a Bíblia, e no fim, nós voltamos para casa e descansamos, porque Deus nos guarda. E nós não temos problema nenhum em passar pela porta. A porta é aberta para a gente. Amados, e não foi assim conosco? Comigo e com você, amado? Para pensar. Primeiro, como que você entrou no rebanho de Deus? Pela porta, que é Cristo. Você ouviu a pregação do Evangelho de que Cristo Jesus morreu numa cruz para perdoar os seus pecados. Você era um pecador, um criminoso. Você precisava ser preso, condenado pela eternidade. Mas você ouviu que teve um homem que pagou essa pena terrível para você, no seu lugar, pelo seu CPF. E aí você falou, rapaz, então eu dependo desse cara, eu não dou conta não. É isso aí, essa é a minha salvação. E aí você foi para Cristo. Você passou por Cristo. Fora de Cristo não tem jeito de você ser rebanho de Deus, de você ser admitido como um filho, adotado como um filho. Em segundo lugar, amados, muitas pessoas querem falar com Deus, estão sedentas pelo espiritual, por ter contato com Deus. Algumas até querem ter um relacionamento com Deus, um bom desejo. Amados, como eu e você, como nós, o povo de Deus, temos contato com Deus? Pela porta. Nós entramos e saímos de uma conversa com Deus pelo nosso pastor, que é também a porta. Nós oramos aqui, amado, e o que nós falamos no final? Em nome de... Porque nós cremos... Por que nós falamos isso? Porque nós cremos que quando nós oramos, nós só conseguimos, nós só podemos falar com Deus por causa que Jesus foi perfeito. Como diz nos Salmos, só o limpo de coração pode subir no monte do Senhor. Nós que não somos limpos não tínhamos acesso. Simplesmente assim. Não ia ser ouvida a oração, não ia ser atendida. Mas teve um limpo que subiu no nosso lugar, carregando o nosso nome. Por isso nós terminamos as nossas orações falando em nome de Jesus. Jesus leva até o Pai os meus pedidos. Jesus corrige a minha adoração e leva como um prato bem feito e bonito para Deus. Mesmo que eu erre, Ele corrige, Ele purifica. Eu posso ter deixado sujo, sujeira, Ele limpa e entrega para o Pai. E o Pai manda bênçãos para nós. E como que nós recebemos mesmo, amado? Todo mês nós temos Santa Ceia. O que é isso? É eu receber de Deus alívio, amor, paz, perdão. Porque eu lembro que, de novo, Jesus morreu numa cruz e pagou os meus pecados. E eu não tenho o que temer. Eu não tenho o que preocupar. Então, amado, está vendo essa conversa que tem entre o povo de Deus e o seu Deus? Jesus faz essa conversa. Jesus é a porta. Amados, nós somos assistidos, de assistência por Jesus. Nós somos aceitos por Deus por causa de Jesus, quando estamos em Cristo, quando cantamos com o coração cheio de Cristo. Quando oramos e concordamos, pensando, baseados em Cristo, nós somos aceitos lá em cima. Amados, e em terceiro lugar, Ele abre a porta para o rebanho, Ele se abre para os seus, e Ele vem e está com os seus. Nós não ficamos longe do nosso pastor, amado. Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu. Você pode pensar, mas ele foi para longe de nós, não foi não, Zé Paulo? Né? Não era muito melhor Jesus estar aqui presencialmente, fisicamente? Amado, o Espírito de Cristo está em todos os lugares ao mesmo tempo agora. Jesus, homem,
o nosso Deus homem, ele tem as suas limitações. Como homem, ele não podia estar em todo lugar. Ou ele estava aqui ou ele estava em Israel. Mas ele fala, fica tranquilo, eu vou lá, eu vou preparar lugar para vocês e eu vou mandar um consolador, eu vou estar com vocês. Que bênção, amado. Ele está conosco. Essa porta foi aberta e agora nós estamos com o nosso pastor. Você pode estar lá no seu trabalho, amado, você está com Deus. Quantas vezes a gente não lembra, a gente não para prestar atenção. Cristo está aqui, amado, agora, nesse momento. O nosso pastor está conosco. E quando a gente sair daqui, ele não fica aqui não. Não é como se nós deixássemos ele para trás e só aqui nós encontramos. Não, você sai, ele está lá. Você vai para casa, ele está lá na sua casa. Você dorme, ele está com você. Todos os dias, até a consumação dos séculos, até terminar a história. Não tem um dia, um minuto que você está longe de Deus, amado. Que bênção! Que maravilhosa porta aberta é essa que o povo de Deus tem. Que bênção, amados. Então, diante dessa verdade, dessa realidade, desse problema e dessa solução, só tem uma coisa que eu tenho que falar para vocês, amados. Sejam uma ovelha de Cristo. Sejam uma ovelha hoje, agora. Sejam amanhã, quando vocês forem trabalhar. Não esqueça que você está com o seu pastor e ele está com você. Não esqueça que você pode orar com base em Jesus e você vai ser ouvido. Não se esqueça de que ele te carrega quando você está cansado. Não se esqueça, amado, que ele está te levando para verdes pastos, para águas tranquilas. Lembre-se que ele está protegendo você. É isso que eu estou falando para vocês, amados. Agora, a partir desse momento, lembre-se, você é uma ovelha de Cristo. Haja como uma. Beba água. Coma do pasto. Descanse na segurança do pastor. Dentro do aprisco. Siga o pastor. Conheça a sua voz. Esse é o chamado de nós para nós hoje. Jesus é a porta. Todo aquele que quiser estar sob os cuidados do bom pastor, que quer desfrutar desses benefícios, tem que passar por Cristo, tem que ir até a cruz. E ali é feita essa transformação. Lembrem-se, amados, fiquem atentos. Os pastores que não guiaram o rebanho que eles administravam para Cristo, ou seja, os fariseus naquela época, e outros muitos hoje, fiquem atentos, igreja do Senhor. Eles só querem saquear as ovelhas, querem cortar a sua lã para aquecer eles, enquanto elas passam frio. Querem sacrificá-las para encherem as suas barrigas, enquanto elas morrem de fome. Esse é o destino de alguém que segue um ladrão em vestes de pastor. Não siga, não se esqueça. Você quer estar na segurança do bom e do verdadeiro pastor? Vá até Cristo. Então amanhã, quando você enfrentar algum problema, amado, vá até Cristo em oração. Na próxima Santa Ceia que a gente tiver aqui na igreja, amado, vá até Cristo. Pelo perdão que Ele dá. Lembre-se, veja naquele pão a presença espiritual de Cristo. Coma dele. Saboreie. Então, amado, confie no bom pastor. Não confie a sua alma, o seu coração, a sua mente, o seu corpo, os seus bens, seu tempo a ninguém mais do que Cristo. Ele dá tudo o que você precisa. Você não precisa de dois pastores. Na verdade, é impossível ter dois pastores. Deus e o dinheiro. Deus e o meu trabalho. Deus e a minha família.
Como o próprio Cristo disse, aquele que me segue não pode amar mais a sua família do que a mim. Não pode amar mais o seu dinheiro, o seu trabalho do que a mim. Então, amados, nós somos herdeiros. Vamos desfrutar da nossa herança. Nós somos ovelhas. Vamos desfrutar do nosso pastor. Vamos ser servos, mansos, ovelhas humildes. Porque nós temos muito já recebido e muito para receber ainda. Que pasto verdejante vai ter no final da vida, hein? Glória a Deus, amado. Como vai ser bom passarmos a eternidade com esse pastor maravilhoso. Amém? Oremos. Ó Senhor Deus, nosso pastor, nós clamamos ao Senhor, ó Deus, as ovelhas do teu rebanho, dentro do seu aprisco, nós pedimos, cuida de nós, bom pastor, continua-nos a proteger dos ladrões, dos salteadores, dos animais selvagens do campo, dos abismos, dos vales de morte, os quais nós nos desviamos. Traga-nos de volta, protege-nos, livra-nos, dia após dia. Senhor, leva-nos aos pastos verdejantes da Tua palavra, do Teu povo, da comunhão com o Teu povo, da comunhão com o Teu Filho amado Jesus, na ceia, no batismo. Ajuda-nos, Deus, a nos aproximarmos mais do Senhor, para que nós conheçamos o Senhor, saibamos ouvir e entender e distinguir a sua voz, que nós possamos seguir a tua liderança, Deus, a liderança que, ao invés de rejeitar e expulsar os teus, acolhe, visita, cuida, protege, guia, ajuda-nos a honrar a nossa liderança, a honrar os nossos pastores, presbíteros, diáconos. Ajuda-nos, Deus. O teu povo precisa de ti. As tuas ovelhas, ó Deus, dependem do teu cuidado. Fica conosco. Isso nós te pedimos, com base nos méritos, nas vitórias, nas perfeições do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, visitem e convidem para que nos visitem. Falem conosco, chama a gente para visitar pessoas. Marca a visita com a sua família, com seus amigos, tá? E veja, como é que está a programação, Zé Paulo? Olha só, hoje é dia 28. Essa semana, o que nós vamos ter? Terça-feira, reunião de oração, como sempre, 19h30, a gente vai estar aqui com o nosso Deus, falando com Ele, ouvindo um devocional abençoado, apresentando a Ele os nossos pedidos e necessidades, nossa gratidão. No sábado, amados, no sábado, culto na fazenda, 19h, lá na fazenda do irmão José Mário. Então, amado, não deixe de ficar ansioso para ir, vai ser bom demais, amado. Vamos lá, vamos fazer uma caravana, vamos sair aqui, juntos aqui da porta da igreja, vamos chegar lá, montar as cadeiras, montar o local, e vamos cultuar, vamos falar com Deus, vamos adorar, louvar esse Deus maravilhoso, tá bom? E aí, no domingo que vem, dia 4 de fevereiro já, EBD, 9h, culto solene à noite, tá bom? Então é isso, meus amados. Jesus abençoe a sua semana, tá? Que Ele esteja com você e que nós também estejamos aqui para ajudar você. Não fale conosco, tá bom? Deus os abençoe. Vão em paz.